Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos, mais uma vez, a essa casa, onde nessa noite nós temos mais uma vez uma grande oportunidade de estar buscando aí conhecimento para que possamos utilizá-los na nossa vida. Porque tudo aquilo que nós vamos aprendendo é para que nós apliquemos na nossa caminhada. É para nos ajudar nas nossas transformações, na nossa melhoria, na nossa modificação, no combate, às nossas imperfeições que nós trazemos no nosso íntimo. E a gente tem uma grande oportunidade, todas as vezes que viemos a uma reunião pública, sempre nós recebemos aqui irmãos que trazem para nós aí reflexões muito importantes, e são sempre assim temas atuais. Aquilo que nós recebemos é atual. A espiritualidade trouxe para nós aí há 160 e poucos anos, mas é tudo atual. O Evangelho, o Livro dos Espíritos, é questões para nos auxiliar no nosso dia a dia. E nessa noite a gente está recebendo a nossa irmã Lariane, que vem de Barbacena, que vai falar para nós nessa noite. E eu convido assim, os meus irmãos para que nós possamos, neste momento, mudar os nossos pensamentos. Já tivemos aí tempo suficiente para cuidar das coisas materiais. Agora, meus irmãos, é uma das horas mais importantes da nossa vida, é onde vamos buscar o alimento para a nossa alma, aquilo que nós precisamos para nos ajudar na nossa caminhada lá fora. Então vamos agora deixar na terra as coisas da terra, deixar lá fora o que pertence ao mundo lá fora, e vamos elevar os nossos pensamentos até os planos maiores. E pedir ao nosso Mestre amado Jesus, pelo início dessa reunião: Senhor, mais uma vez nós estamos aqui, aproveitando essa oportunidade nessa noite tão abençoada, onde nós viemos para buscar o conhecimento que nós precisamos para nos auxiliar na nossa caminhada lá fora. Vós que está sempre colocando ao nosso alcance tudo o que precisamos, para nos ajudar nessa luta, nessa batalha. Nessa noite, nós recebemos a nossa irmã Ariane, que vem de Barbacena. Que abençoe, que ilumine nossa irmã, juntamente com seus amigos espirituais, para que ela traga para nós, Senhor, tudo aquilo que nós precisamos nessa noite. Permita que possamos iniciar essa humilde reunião dessa noite. Eu vou pegar outro copo lá que o vento derrubou. Não precisa preocupar, não. Obrigada. Olá, boa noite a todos. Boa noite. Muito bom poder estar aqui em Dores, de volta, para a gente poder refletir um pouco mais sobre o Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, que ilumina os nossos dias, que nos permite compreender melhor os melhores caminhos para nós caminharmos, percorrermos, ainda que com muitas dificuldades de vez em quando. Eu espero que Jesus possa nos envolver a todos e que todos, em comunhão, sintamos a presença do Mestre aqui, porque ele disse que onde estivesse reunidos dois ou mais em seu nome, ele ali também estaria. A proposta hoje, gente, é trazer uma reflexão muito simples, mas ao mesmo tempo muito necessária para nós repensarmos o nosso comportamento enquanto espíritas na contemporaneidade. Leon Denis, no Problema do Ser, do Destino e da Dor, e também em algumas outras obras menores, ele vai discutir sobre a nossa forma de nos comportarmos no nosso dia a dia, a depender da visão que nós temos do futuro. Ele vai dizer o seguinte: olha, a depender da visão que você nutre do que vai acontecer após a morte,
Isso vai determinar a forma como a gente se comporta hoje. Porque a forma que nós vamos acreditar sobre as recompensas, sobre a justiça ou sobre a inexistência da vida após a morte, vai acabar direcionando a forma como a gente se relaciona uns com os outros aqui e agora. Kardec vai debater esse tema no livro Obras Póstumas. E ele escreve um artigo muito interessante em que ele vai falar o seguinte: olha só, quando a gente vai pensar o tema após a morte, o porvir, geralmente surgem 5 alternativas diante das quais a gente precisa se posicionar. E a ideia hoje é a gente percorrer essas 5 alternativas para ver em qual delas a gente se encaixa. Porque, como regra, a gente se diz espírita, mas será que o nosso comportamento reflete a crença espírita? Será que no nosso dia a dia, quando a gente lida com as dificuldades, quando a gente precisa lidar com o luto, com os desafios da convivência, nós estamos refletindo no nosso comportamento a nossa crença? Essa é uma questão que hoje eu gostaria de deixar para vocês no curso desse estudo. A primeira alternativa que Kardec nos oferece é o materialismo. O materialismo é a ideia de que não existe uma inteligência superior à nossa que governa o universo. Não existe lei universal superior à lei humana, não existe Deus. Tudo o que existe é a matéria. A inteligência morre quando a matéria morre. Só que quando a gente passa a pensar a vida por essa perspectiva, surgem algumas indagações. A primeira delas é como que a gente vai explicar a diferença de caracteres, já que a vida só existe fisicamente, fisiologicamente. Como é que nós vamos explicar a diferença, às vezes, entre filhos de uma mesma família? E como se não bastasse essas indagações de ordem fisiológica, a gente começa a entrar em alguns dilemas morais. Olha só, se não existem leis superior a nós para ditar o que é certo e o que é errado, qual que é o caminho que eu devo percorrer, quem é que vai ditar o que nós devemos fazer ou não devemos fazer? A nossa própria consciência, os nossos gostos. E pela lógica materialista, vai ser bom aquilo que me agrada, que me satisfaz imediatamente. E vai ser ruim aquilo que afeta os meus interesses imediatos. Então, olha só, quando a gente é materialista, a gente abre mão de Deus e quem se torna a régua para determinar a medida do que é certo e do que é errado sou eu. A gente tira a balança, a lógica de Deus e transfere para nós mesmos. Só que aí surge um outro problema, porque no nosso planeta hoje existem mais de 8 bilhões de pessoas. Às vezes, o que me agrada é diferente do que o que agrada a Cida. É diferente do que agrada você. E é diferente do que agrada cada um de nós. E quando há conflito de interesses pela lógica materialista, a disputa pela força acaba se tornando uma alternativa viável. Porque se você discorda de mim do que é bom, já que você está me desagradando, acaba que eu posso te matar. E aí eu elimino aquele problema, aquele empecilho para a minha satisfação imediata do meu caminho, da minha jornada, da minha trajetória. Então, assassinar alguém, tirar a vida de alguém, acaba sendo uma alternativa viável e não só isso, mas também tirar a nossa própria vida se torna uma alternativa legal, interessante. Por quê? Porque para que eu vou lidar com os dissabores da vida se eu consigo aliviar as minhas dores simplesmente deixando de existir? Em vez de me encorajar para suportar com energia os desafios que a vida me apresenta, se eu percebo que eu vou começar a sofrer demais, eu falo,
é melhor eu me matar, que aí eu paro de sofrer, eu deixo de existir. Então há um estímulo profundo do egoísmo e do orgulho que culminam no suicídio. Por essa lógica, a gente acaba enfraquecendo os nossos laços de amizade, os nossos laços de amores, nossos laços familiares. Por que eu vou me dedicar com afeição e cuidado para zelar por uma pessoa que daqui a um tempo ela vai deixar de existir e eu também? E esse laço de dedicação, de entrega, de renúncia vai deixar de existir. Ele não faz sentido, porque esse vínculo não permanece. Para que eu vou me dedicar? Então acaba que toda a lógica que une, que nos leva a nos aproximarmos uns dos outros, perde o sentido, perde força e perde vigor. E pelo contrário, aquilo que anima o meu interesse pessoal, a minha satisfação mais imediata é estimulada, superestimulada. Emmanuel vai dizer que quando a gente para enxergar a vida pela ótica materialista, com a exacerbação do nosso orgulho e do nosso egoísmo, a gente tende a se fragilizar, porque aquele que ignora a existência de Deus e aquele que não busca se relacionar com algo superior, ele tende a perder a vitalidade por perder as suas bases de sustentação diante dos desafios que a vida vai apresentar. E Emmanuel vai dizer para nós que acaba gerando um grande contrassenso, porque a gente nega justamente aquele ser que é a fonte da nossa vida. E ele traz para nós, no livro Justiça Divina, uma mensagem muito interessante com esse título, Contrassensos. E ele vai dizer o seguinte: quando a gota se viu semelhante a uma gema valiosa na folhagem da primavera, ela insultou o rio em que se formara, dizendo: sai da frente, ó monstro do chão. Quando o tronco se agigantou diante do firmamento, ele blasfemou contra a própria raiz. Não me sujes os pés. Quando o vaso passou pela cerâmica em que nascera, ele gritou revoltado: eu não suporto essa lama. Quando o ouro se ajustou ao palácio, ele começou a questionar da terra que o produzira. O que fazes aí, ó barro escuro? Quando a seda brilhou na pompa da festa, ela disse à lagarta que lhe dera a existência: eu não te conheço, ó larva mesquinha. Quando a pérola fulgiu soberana, ela exigiu da ostra em que se criara: não te aproximes de mim. Copiando esses contrassensos figurados da natureza, o homem insensato, quando erguido ao pedestal do orgulho pelos abusos da inteligência, ele costuma escarnecer de si próprio, afirmando jactancioso: a vida é poeira e nada, e Deus é ilusão. É exatamente a síntese do pensamento materialista. Porém, assim como uma gota separada do rio, ela tende a evaporar com muito mais facilidade do que todo aquele fluxo de água intenso que corre unido, digamos assim, nós, quando nos esquecemos da existência de Deus e agimos pela lógica materialista, conduzidos pelo nosso interesse pessoal e não pensando nas leis maiores que regem o universo, nós tendemos a perder sustentação com muito mais facilidade. Nós tendemos a cair trôpegos na nossa caminhada com muito mais facilidade. A benfeitora Joana de Ângeles vai fazer uma reflexão muito interessante no livro Momentos de Consciência, logo no primeiro capítulo, quando ela vai falar sobre a aquisição da consciência humana como sendo um processo que vai se desenvolver ao longo das eras. E ela vai falar assim, olha, a aquisição de consciência, o ponto alto do ser humano, é quando ele consegue adquirir
a capacidade de discernimento entre o certo e o errado, entre o bom e o mal, entre o dever e a impostura. E mais do que identificar esses paralelos, ele consegue modelar o seu comportamento de acordo com as leis divinas, optando sempre pelo melhor caminho. E é por isso que diz a benfeitora, que um espírito consciente não necessariamente vai ser um espírito mais inteligente intelectualmente falando. Um processo não está necessariamente ligado ao outro. Muitas vezes vamos nos deparar com espíritos encarnados dizendo que são expoentes da inteligência terrena, mas que têm um comportamento dissonante com aquilo que ele sabe. E ela dá um exemplo interessante, ela fala, imaginemos um médico oncologista, trata de câncer, mais especificamente de câncer de pulmão. Se esse médico que lida com essa doença todo dia é um profundo conhecedor de câncer no pulmão, ele faz uso de tabaco, de cigarro, que é comprovadamente cancerígeno, ele não pode ser considerado um espírito consciente. Não pode ser considerado um ser consciente verdadeiramente, no sentido espiritual do termo. Mas, pelo contrário, se um homem mais simples, de conhecimento mais modesto, ele consegue ajustar o seu comportamento de acordo com as leis universais, ele é um espírito consciente. Então, a inteligência intelectual, digamos assim, ela não necessariamente está ligada ao processo de conscientização. Porque o conscientizar do espírito, de acordo com Joana, é discernir entre o certo e o errado e ter a capacidade de escolher o certo. No Livro dos Espíritos, na questão 631, a gente tem uma questão muito interessante que reforça o pensamento da Joana. Porque Kardec vai perguntar assim para a espiritualidade, olha, o homem, por si só, consegue discernir o bem do mal? E a resposta dos espíritos é muito interessante, porque eles vão dizer o seguinte, sim, quando ele crê em Deus e quando ele quer saber. Deus lhe deu a inteligência para discernir um do outro. Então, olha que interessante. De acordo com a questão 631 do Livro dos Espíritos, para um espírito ser considerado capaz de fazer esse discernimento, ele precisa preencher 2 requisitos. Primeiro, crer em Deus e o segundo, ter vontade. Crer em Deus e ter vontade. Então, se de acordo com Joana, um espírito só pode ser considerado consciente se ele é capaz de discernir. E, de acordo com a questão 631, se para eu exercitar esse discernimento, eu preciso acreditar em Deus e ter vontade, será que um espírito, um ser materialista, que nega a existência de Deus, ele pode ser considerado um ser consciente? Não pode ser considerado um ser consciente, né? É um espírito adormecido. É um espírito cuja inteligência ainda vai precisar de estímulos mais significativos para despertar para as realidades superiores. Mas espera aí, eu já ouvi essa história antes. O espírito adormecido é isso mesmo. Quando a gente abre o livro Nosso Lar, lá no capítulo 27, a gente vai se deparar com quem? Com André Luiz, iniciando seus trabalhos lá nas câmaras de recuperação e tal. Ele vai iniciar cuidando daqueles espíritos que haviam sido recém-resgatados do umbral. Até que ele chega numa determinada câmara, acompanhado de Lísias, e ele fica estupefato, surpreso. Porque ele vai se deparar com mais ou menos umas 30 homens, espíritos masculinos, né, que estavam todos dormindo, apesar de já terem sido resgatados. E esses espíritos estavam expelindo miasmas fétidos, com cheiro horroroso, muito ruim. E ele fica questionando aquilo, ele fala, meu Deus, mas como isso é possível? Eles já saíram do ambiente insalubre em que se encontravam e ainda assim permanecem nesses sonhos sombrios.
expelindo esses miasmas? E aí, Lísias traz uma explicação muito interessante. Ele vai dizer que aqueles espíritos daqueles homens eram os dos crentes negativos. Ele diz assim, olha, ao invés deles aceitarem o Senhor, eles eram vassalos intransigentes do egoísmo. Ao invés deles crerem na vida, no movimento, no trabalho, eles admitiam somente o nada, a imobilidade e a vitória do crime. Eles converteram a experiência humana em constante preparação para um grande sono. E como não tinham qualquer ideia do bem a serviço da coletividade, não há outro recurso senão dormirem longos anos em pesadelos sinistros. Então, olha que interessante. Esses espíritos inconscientes, muitas vezes poderiam ser até espíritos de crentes, mas que tinham um comportamento materialista. Se comportavam como se Deus não existisse. Visavam satisfazer apenas o seu egoísmo. E tem um outro livro de André Luiz, não me lembro agora, acho que é Ação e Reação, em que o mentor traz uma definição muito interessante sobre a ideia de bem e mal. Ele vai esclarecer uma pergunta de um dos meninos iniciados, né? E ele vai falar assim, o bem é quando a gente busca ampliar as questões para a coletividade, a gente busca ajudar o próximo e tal, e se entregar, enfim, auxiliar o desenvolvimento de um determinado lugar. Tá, mas e o mal? O mal é quando a gente busca tudo isso, mas só para nós. A gente quer o melhor, quer se destacar, quer melhorar no trabalho e tal, mas só para nós. Então, perceba que buscar o bem só para nós acaba sendo uma mostra do egoísmo que ainda existe. E ainda que a gente diga professar alguma religião, a gente está sendo materialista e corre o risco de muitas vezes, quando nós desencarnarmos, ter que passar por um período, né, de inconsciência, de sono, até a gente ter condições de dar prosseguimento na nossa jornada evolutiva. Bom, essa primeira alternativa do materialismo, considerando as consequências que ela traz, não parece muito atraente para nós. Ficar dormindo durante muitos anos, décadas, talvez centenas de anos, não parece muito atraente quando a gente se encarnar. Aí Kardec oferece a segunda alternativa para nós. Ele fala assim, olha, tem o materialismo e tem o panteísmo. O que é isso, o panteísmo? O panteísmo já acredita em algo além da matéria. Porém, ele vai falar, é uma ideia que gravita em torno do seguinte centro. Nós todos pertencemos a uma massa, só que quando a gente encarna, a gente se individualiza e depois que a gente morre, a gente volta para essa massa, para esse todo. Então, olha, a gente pertence a um mesmo todo, a um conglomerado, digamos assim. A gente se individualiza no curso da existência e depois que a gente morre, todo mundo volta para o todo. As consequências práticas em relação ao materialismo são muito semelhantes. Porque, olha só, independente do momento, da forma como eu morrer, eu vou ir para o mesmo lugar. Então, não interessa se eu tive uma vida boa, de dedicação ao próximo, de entrega, ou se eu fui uma pessoa extremamente egoísta, uma pessoa que só pensou em satisfazer os próprios desejos. Porque, independente de como eu me comportar, eu vou ir para o mesmo lugar. Então, não tem propriamente, pela lógica panteísta, um estímulo ao bem, em que pese, em relação ao materialismo, já signifique um avanço por considerar algo além da matéria. Mas ainda assim, é um avanço muito tímido se considerado com os reais propósitos do espírito. Ainda permanecem as indagações de por quê? Já que todos nós viemos desse mesmo lugar e todos nós vamos voltar para essa mesma massa imediatamente, por que essas diferenças sociais? Por que essas diferenças na questão de saúde? Como explicar isso? São indagações que ainda permanecem. O suicídio ainda é uma alternativa interessante, porque independente da forma como eu morrer, inclusive se eu tirar minha própria vida, ou se eu viver 100 anos dedicada a uma causa, ou a uma família, ou a uma pessoa, eu vou ter o mesmo fim. Então não há um estímulo propriamente dito para
praticar o bem e seguir o caminho de Deus, seguir as leis universais. Bom, essa é a segunda alternativa, também não é tão atraente assim. E aí Kardec fala, além do materialismo e do panteísmo, a gente tem o deísmo, com D de dado. Ele vai falar o seguinte, todos nós fomos criados no momento do nosso nascimento. E depois que a gente morre, a gente vai ser responsabilizado pelo que nós fizemos no curso da nossa vida, no curso da nossa existência. O deísmo é interessante porque ele acredita na diferença do princípio inteligente e do princípio material, porém ainda deixa alguns questionamentos, porque se eu sou criado no momento do meu nascimento, eu não existia anteriormente, como que a gente vai explicar dentro de uma mesma casa, às vezes filhos gêmeos, um com dores lancinantes desde o nascimento e outro que vai ter uma vida saudável, normal, entre aspas, digamos assim. Como que a gente vai explicar a misericórdia divina se nós pensarmos pela lógica deísta que uma pessoa que praticou determinado ato que é contra a lei de Deus, depois que ela morrer, ela vai estar condenada para sempre ou absolvida para sempre? Mas o mais incoerente da lógica deísta é a própria relação com Deus. Por quê? Porque por mais que admita a lógica de um Criador, pela lógica deísta, o Criador não intervém na criação. Então é como se Deus criasse os espíritos, os seres humanos, falasse assim, vivam no mundo, mas não há providência divina. Ele não vai intervir na sua vida. E o pior, você precisa seguir as leis dele. Mas como você vai descobrir as leis de Deus se ele não interage com a criação? Acaba sendo uma lógica que beira a perversão. Porque se Deus não ensina para nós a lei que nós devemos seguir, como é que a gente vai ser condenado para sempre por uma coisa que a gente nem sabe direito como lidar? Então, a lógica deísta ainda deixa alguns hiatos de questionamento que não são preenchidos apenas por essa ótica de interpretação da nossa relação com o divino. E aí Kardec fala assim, tá bom, a lógica deísta é essa, mas tem uma quarta lógica, que é a lógica dogmática ou dogmatista. Ela fala que o princípio inteligente é diferente do princípio material, que nós somos criados no momento do nosso nascimento, e agora Deus intervém, através principalmente da oração. A gente consegue se conectar com o Pai, a gente consegue entender as suas vontades, mas depois que a gente morre, nós estaremos absolvidos ou condenados para sempre. Continua não explicando as diferenças inatas e o problema das penas eternas permanece. Só que, quando a gente vai aprofundar o questionamento das penas eternas, a gente vai ver que mesmo sendo um grande salto em relação às crenças anteriores, a lógica dogmática ela deixa muito a desejar quando ela vai explicar para nós a justiça divina. Porque ainda que nós vivamos 100 anos e que desde o nosso nascimento até a nossa morte, nós tenhamos praticado mal, como se fosse possível, não é, mas vamos imaginar que seja. Eu saí da barriga da minha mãe já praticando mal, e eu morri praticando mal. Ainda que eu viva 100 e poucos anos, uma vida longeva, será que é proporcional eu sofrer no inferno para sempre? A proporcionalidade divina do para sempre, com 110 anos de maldade, será que é justo? Irremissível? Eu não ter oportunidade de modificar o meu destino? Não é proporcional e não é justo. E é por isso que o professor Kardec vai apresentar a quinta alternativa da humanidade, que é justamente a crença espírita. E ele vai falar assim, olha, no espiritismo, a gente não apenas tem certeza da diferença do princípio inteligente para o princípio material, mas a gente ainda consegue explicar as outras questões
que outras vertentes não conseguem explicar. Porque todos nós nascemos simples e ignorantes e estamos destinados à perfeição. Então, antes de nós nascermos nessa existência, nós já tivemos muitas outras. Não existe privilegiado nas leis divinas. Existe aquele que já trilhou um caminho do bem, que já trabalhou, que já adquiriu virtudes e, portanto, merece uma determinada vida. E outros que ainda, seja por prova ou por expiação, ele nasce com muitas dificuldades, às vezes de uma mesma mãe, às vezes filhos gêmeos. A gente consegue entender, à luz da lógica espírita, que muitas vezes aquela criança que desencarna pequenininha, às vezes é um espírito completista, ou então uma prova para os pais aprender a lidar com o luto. A gente vai entender que a vida continua para lá do sepulcro e que nós continuaremos os mesmos, pensando da mesma forma, agindo da mesma forma, em contato com espíritos que vibram na mesma faixa, que não existe um céu de inércia, mas que o trabalho é contínuo, é lei da vida. A gente vai aprender que nós somos herdeiros de nós mesmos e que não existe penas eternas, não existem penas eternas. O que existe fatalmente é a felicidade para todos nós e que nós vamos alcançá-la à medida em que decidirmos caminhar mais rapidamente para esse destino que fatalmente nos aguarda. Olha que coisa boa! Nós estamos fatalmente destinados a sermos espíritos felizes. Basta que a gente queira alcançar essa felicidade. Basta que a gente queira caminhar com mais rapidez para atingir as culminâncias do nosso ser. Bom, então nós percorremos essas 5 alternativas. O materialismo, o panteísmo, o deísmo, o dogmatismo e o espiritismo. E todos nós que estamos aqui, nessa noite de segunda-feira chuvosa, pressuponho que sejamos adeptos da crença espírita. Mas aí surgem alguns questionamentos. Será que a forma como nós lidamos com os desafios na nossa vida já reflete as luzes que o espiritismo traz para nós? Será que quando a gente se depara com a experiência do luto na nossa família, quando a gente se depara com um familiar adoecido, ou então com a frustração de alguns planos, eu projetei um determinado caminho para a minha vida e não deu certo, será que a minha ação diante desse acontecimento já reflete toda a lucidez que o espiritismo traz para nós? Ou será que nós nos desesperamos e ficamos inconformados, bravos e nos comportamos como se materialistas fôssemos, guiados, conduzidos pelo egoísmo e pelo orgulho que ainda encontram habitação no nosso coração? Essa é uma questão relevante, porque muitas vezes nós nos dizemos espíritas, porém o somos apenas da boca para fora. Muitas vezes sabemos trechos doutrinários decorados, sabemos o livro dos Espíritos de cor, saímos por aí recitando várias questões em grupos de estudos. Mas será que esse conhecimento já encontra ressonância no meu comportamento? Será que eu sou espírita de fato? É uma questão que nós precisamos levar em consideração. Porque nós espíritas, de acordo com Leon Denis, temos a nossa vida impulsionada por uma dupla alavanca. Pelo tempo, que vai nos conferir a necessária experiência, e também pela necessidade do progresso, que vai impulsionar as nossas experiências, digamos assim, no curso, da nossa trajetória evolutiva, a depender da forma como nos comportamos. Ou melhor, o tempo e o trabalho, porque o trabalho também lima as dificuldades que nós vamos tendo, vamos demonstrando, no curso da nossa caminhada. O tempo nos dá experiência e o trabalho burila, digamos assim, as quinas de defeitos que ainda existem dentro de nós mesmos. André Luiz traz uma reflexão interessante
Ele vai dizer o seguinte: todas as crenças que existem, elas trazem alguma contribuição para a aproximação da consciência humana até Deus. Mas a espírita traz algo além. E refletir nesse algo além é importante não para a gente pensar em se sobrepor a outras crenças, mas para a gente pensar na exigência do nosso comportamento, para moldar o nosso comportamento à expectativa das leis divinas. A quem muito é dado, muito será cobrado, muito será pedido. E é por essa lógica que a gente tem que entender essa mensagem. Ele diz assim, olha, toda religião procura confortar os homens ante a esfinge da morte. A doutrina espírita não apenas consola, mas ela também alumia o raciocínio dos que indagam e choram na grande separação. Todas as religiões admitem a sobrevivência. A doutrina espírita não apenas patenteia a imortalidade da vida, mas também demonstra o continuismo da evolução do ser em esferas diferentes da Terra. Toda religião afirma que o mal será punido para lá do sepulcro. A doutrina espírita não apenas informa que todo delito exige resgate, mas também destaca que o inferno é o remorso na consciência culpada, cujo sofrimento cessa com a necessária e justa reparação. E assim ele prossegue, discriminando diversas questões entre as religiões e o esclarecimento, o plus que a doutrina espírita traz. E no final ele diz assim, os espíritas, pois, realmente não podem temer a morte que lhes sobrevém na pauta dos desígnios superiores. Para todos eles, a desencarnação, em atendimento às ordenações da vida maior, é o fim de mais um dia de trabalho santificante, para que se ponham de novo no caminho do alvorecer. Ocorre que todo esse conhecimento, todas essas luzes que a doutrina espírita nos oferece, se ela não for transformada em comportamento, não vai resolver as questões que nós precisamos lidar interiormente para superarmos algumas dificuldades evolutivas, alguns travos na nossa evolução. Então nós precisamos preparar o terreno do nosso coração, porque não é simplesmente por decorar questões do Livro dos Espíritos que isso vai implicar em uma transformação interior, que é o objetivo da doutrina. Afinal, o objetivo é se esforçar para se tornar uma pessoa melhor, para vencer as suas más inclinações. Então, à medida em que a gente se apega apenas ao aspecto exterior, à formalidade exterior, a gente não consegue explorar todo o potencial de transformação que a doutrina espírita nos traz. Isso está no Evangelho, em uma passagem por nós conhecida, daquela em que Jesus conta sobre a parábola de Lázaro, Lázaro e o rico. Não vou ler essa passagem, mas em linhas gerais ela diz o seguinte: Jesus estava esclarecendo os seus discípulos, e aí ele fala o seguinte, que numa determinada região tinha um homem muito rico que se vestia do mais fino linho e também de púrpura. E ele vivia de uma maneira muito materialista, gozando ali banquetes e etc. e tal. E por outro lado, tinha um mendigo chamado Lázaro. E Lázaro tinha muitas chagas, a ponto de muitas vezes ficar jogado pelas portas desses casarões, na esperança de conseguir algumas migalhas, e sem querer os cachorros das ruas vinham lamber as feridas, as chagas e tal. Esses dois morrem. E aí Lázaro vai para o seio de Abraão. E o rico vai para o inferno. E aí um dia, depois que ele morre, ele ganha um pouco mais de lucidez, o homem rico, e aí ele enxerga Lázaro junto com Abraão e ele fala assim: ô pai Abraão, pede para o Lázaro molhar o dedo dele na água e vir aqui matar minha sede. E aí Abraão fala assim: não é possível. Você já gozou das benesses, das questões materiais enquanto você estava encarnado. Lázaro suportou com dedicação todas as dificuldades que apareceram na sua vida. Agora, ele que está aqui não pode passar para aí. Há um abismo entre nós. E os que estão aí também não podem vir para cá. E Lázaro fica conformado e diz: tudo bem,
Mas então pede para o Lázaro pelo menos dar uma volta lá em casa, porque eu tenho mais 5 irmãos. E todos eles levam uma vida materialista. Mas se Lázaro aparecer, eles vão mudar o comportamento. E aí Abraão fala assim, olha, não vou deixar não, porque os seus irmãos já têm Moisés e os profetas. E aí o homem rico responde, ele fala, não, Moisés e os profetas tudo bem, a gente já leu, conhece e tal. Só que se um morto aparecer para os vivos, eles vão mudar o comportamento. E aí Abraão vem e fala assim, se eles já têm conhecimento da lei e dos profetas e não mudaram o comportamento, ainda que um morto volte para o mundo dos vivos, eles também não mudarão. O que Abraão quis dizer quando ele fala isso? Que ainda que ocorra um fenômeno maravilhoso, uma materialização espiritual, um fenômeno exterior, mas se não encontrar ressonância no nosso coração, se o terreno do nosso coração não estiver preparado, pode acontecer de Jesus materializar aqui. A gente ainda assim vai continuar tendo os mesmos comportamentos todos os dias. Então, nesse processo de avaliação de comportamentos, a primeira coisa que a gente precisa avaliar não é o tanto de coisas que nós temos decoradas, não é o tanto de vezes que a gente frequenta a casa espírita, mas é se o terreno do meu coração ele já está devidamente preparado para receber as sementes que a doutrina espírita lança. Porque se não tiver preparado, pode Bezerra de Menezes materializar aqui na frente. O máximo que a gente vai falar é, nossa, existe mesmo esse negócio de espírito, né? E sair dali e voltar para casa e assistir a novela normalmente e esquecer. Porque daqui uma semana a fofoca é outra. Então nós precisamos preparar o nosso coração. Kardec refletiu sobre esse tema no livro dos médiuns, no item 28, mais precisamente. Ele vai falar o seguinte, que dependendo de como o nosso coração está preparado, nós podemos ser categorizados como alguns tipos de espíritas. É claro que é uma definição puramente pedagógica, né, didática, para explicar algumas questões. Não tem nada de taxativo, mas é interessante o raciocínio que ele desenvolve. Porque ele vai dizer que existem os espíritas que são experimentadores. É aquela galera que vai para a casa espírita apenas buscando mediunidade. Vai apenas buscando o fenômeno. Vai mais motivada pela curiosidade do que pode ver, do que pode receber do parente que desencarnou, do que propriamente por um impulso do coração. É um espírita que se preocupa apenas com a casca do fenômeno, só com a superficialidade do ensino. Às vezes até tem um grande conhecimento científico, mas a parte moral da doutrina é totalmente relegada para um segundo plano. É totalmente desimportante. Esse é o espírita experimentador. O terreno do coração não está tão preparado, né? E aí tem uma segunda categoria de espíritas, que são os espíritas imperfeitos. Esses já enxergam na doutrina algo além da mediunidade, algo além das experimentações. Ele fala assim, olha, a doutrina espírita, mais do que fenômeno mediúnico, também tem uma parte moral que é linda, que é maravilhosa, mas que é para ser discutida só lá no centro espírita. Porque os espíritas imperfeitos não levam a moral para dentro de si mesmos. Até muitas vezes discutem com profundidade, ficam admirados pela beleza do raciocínio de Jesus, pela beleza da moral que o Espiritismo nos traz. Mas isso não encontra campo para florescimento interno e transformação real. Esse é o espírito imperfeito. Abrindo aspas, abrindo um parênteses, melhor dizendo. É comum, né, gente? Nós estamos num mundo de provas e expiações, de acordo com Kardec, lá no livro dos Espíritos, né, e os Espíritos, no mundo de provas e expiações, a matéria prevalece sobre o espírito. Então é normal
ou melhor, é comum que no nosso estágio evolutivo nós sejamos espíritos imperfeitos, ainda muito guiados pela matéria e menos pelo espírito. Fechando parênteses. Terceiro tipo de espíritas, os bons espíritas ou espíritas cristãos. Esses já reconhecem o lado mediúnico, já reconhecem a beleza da moral e mais do que isso, se esforçam para viver a moral do Cristo. Então, olha, o ânimo que os movimenta para a doutrina já é diferente. Os que, digamos que a razão que os leva ao centro espírita, que os leva a buscar o conhecimento espírita, já é a disposição sincera de se ajustar às leis divinas, de buscar a sua melhoria, de experimentar a felicidade possível no nível evolutivo em que ele se encontra. Esse é o bom espírita. Olha que legal, o bom espírita não é o espírita perfeito. Não é o espírita que já conhece todas as leis e que nunca erra, porque isso aí já é coisa de espírito puro, que não está na Terra. Não está na Terra. O bom espírita tropeça, mas ele olha para o tropeço e fala, opa, tem essa pedra aqui. Eu tropecei nisso porque eu fui egoísta, por conta desse comportamento, por conta daquele outro. Eu vou mudar esse comportamento, porque eu não quero tropeçar de novo. Esse é o espírita. Ele não fica no chão lamentando, mas também não finge que nada aconteceu. Reconhece os seus erros. Olha para os seus erros com dignidade, com humildade e com sincera disposição de se melhorar, de mudar. E muitas vezes a gente não tem essa coragem, né? A gente gosta de parecer mais bonzinho do que a gente é. Só que quando a gente olha para dentro, a gente ainda encontra muitos detritos, né, da nossa própria evolução, muitos resquícios de animalidade que a gente ainda precisa trabalhar melhor, administrar melhor, para ter uma vida mais tranquila e consciente. Do contrário, a gente vai acabar ingressando em complexos de culpa, de inferioridade, que mais traz peso para a nossa caminhada do que propriamente libertação, como é a proposta de Jesus. Além desses 3 tipos de espíritas, Kardec vai trazer mais um, que é o espírita exaltado. E ele vai falar o seguinte, o espírita exaltado, ele acredita no fenômeno, ele acredita na moral, é o cara super bem intencionado. Só que não tem muita crítica em relação ao que vem da espiritualidade. Então ele recebe a mensagem dos espíritos e não passa pelo crivo da racionalidade, da razoabilidade, do bom senso, não avalia aquelas informações. E acaba disseminando, comentando com os outros assim, como se tudo fosse verdade, ingenuamente. E isso muitas vezes pode trazer muito mais problemas e ridicularizações do que propriamente a divulgação de questões doutrinárias. E hoje isso acaba tendo um reflexo muito caro no nosso momento histórico, porque hoje, a época de transformação, de transição, há muitos falsos profetas, tanto encarnados quanto desencarnados. E se a gente não tiver bom senso para filtrar todas essas informações que chegam até nós, tanto mediunicamente, quanto pelas conversações comuns, pelas mídias sociais, a gente acaba sendo envolvida por essa atmosfera, e aí quantas vezes a gente não compartilha informações equivocadas, seja na doutrina, ou então informações da sociedade mesmo, fake news, que a gente acaba disseminando sem nenhum tipo de comprometimento com a verdade. Esse é um comportamento que nós precisamos pensar sobre nós mesmos, para identificar em qual degrau de espírita eu me encontro, para a gente buscar se tornar verdadeiramente um bom espírita ou um espírita cristão. Porque essa é a expectativa do Cristo em relação a nós, que conhecemos a Boa Nova de uma maneira tão bela, tão iluminada. Do contrário, gente, se a gente não fizer esse esforço de renovação, é como se nós estivéssemos recebendo todo o vinho novo de Jesus, mas guardando em odres velhos.
todo conhecimento novo da doutrina e guardando esse conhecimento em velhas estruturas de pensamento que não promovem uma transformação real do nosso psiquismo, do nosso ser, do nosso espírito. E aí todo o potencial de transformação da doutrina espírita acaba sendo desvitalizado por conta da nossa falta de vontade de perseverar diante da dificuldade. Então essa é uma questão que nós precisamos sempre trazer na nossa mente. Será que eu sou realmente espírita? Ou será que eu sou espírita só da boca para fora? Será que eu sou governada, orientada pelo meu interesse pessoal, pelo meu egoísmo, como os materialistas o são? Ou será que eu já consigo me esforçar para me adequar às leis divinas? Me esforçar para atender os desígnios do alto no lugar onde eu estou inserida, no meu seio familiar, no meu local de trabalho? Será que eu já consigo pensar em algo além de mim? Porque essa é a questão que nós precisamos ter sempre em mente. E para finalizar, eu gostaria de compartilhar com vocês uma poesia de Maria Dolores, em que ela resume essas reflexões de uma forma muito bela e muito interessante, fazendo uma analogia com um mito de uma lagarta que passa pelo processo de transformação. E esses mitos são muito legais porque a gente consegue assimilar a moral deles de uma forma muito clara e ao mesmo tempo lúdica, mas também profunda. E Maria Dolores traz o seguinte, o nome do poema é A Lenda Simbólica. Ela diz assim: uma história da vida em moldura de lenda, o estudo sobre a fé aqui se recomenda. Dizem que num relvado uma lagarta nobre jamais acreditava em outra vida. Afirmava que o nada tudo encobre, que a morte tudo leva de vencida. Por isso, certa feita, intérprete fiel da palavra escorreita, ela foi convidada a falar em sentido direto a grande multidão de lagartas reunidas. Sobre a força da morte, a rainha das forças desmedidas, com que as prende em casulos, semelhantes a esquifes ou a cárceres nulos, nos quais se lhes transvia a mente em abandono. O que seria a morte? Um grande sono? A cinza, o esquecimento? O fim de tudo? Após ouvir-lhes as indagações, a lagarta oradora, fazendo os gestos de quem se servia do mais formoso dos sermões, falou em alta voz, com ardente euforia: companheiras e irmãs, não cultiveis ideias vãs. A morte é pó e cinza, treva e nada. Não existe outra vida. Embora, quando a fé mais pura nos convida a meditar em Deus, a razão permanece sempre ao lado dos ateus. Eu tenho buscado a fundo tudo o que se fala em morte sobre o mundo. E a verdade em que tudo se disserra diz que a morte aniquila tudo o que vive sobre a terra. A vida toda em si é uma trama nefasta. Uma lagarta surge, luta, sofre e se arrasta e encontra mais além a sombra e a terra fria. A morte nos destrói dia por dia. Não guardeis ilusões, nem retenhais quimeras. Isto foi sempre assim desde o início das eras. Lagartas, nós somos lagartas simplesmente, que a morte destruirá, chegando irreverente. Outra vida não há. A fé sempre resulta em cinzas da mentira que se oculta. A vida é apenas hoje e nada mais. Ai de nós, ai de nós. E a culta expositora repetia, erguendo sempre mais o tom da voz: nós somos simples mortais. Nisso, ela desmaiou diante da assembleia. Fenecera-lhe a voz, finara-se-lhe a ideia. E a lagarta, imponente,
transformou-se de todo, quase de repente, num casulo pendente da folha em que falava. Toda a comunidade, boquiaberta, seguia aquela morte inesperada, de ânimo firme e atento, esperando que a noite, a chuva e o vento fizessem do casulo um dedal de poeira, cinza e nada. Mas, depois de alguns dias de discussões e fantasias, do casulo esquisito e ressecado surgiu um novo ser, maravilhoso e alado. A lagarta oradora passara por ação renovadora. Era agora uma grande borboleta, de asas amplas em linda cor violeta, a voar sobre as flores nas ramadas. A ex-lagarta, culta e materialista, sem querer transformara-se e foi vista pelas amigas deslumbradas na condição de um ser de expressão bela e fina. Parecia uma leve bailarina, dançando ao céu azul sob as luzes douradas. Todos nós vamos passar por esse movimento de transformação. Que possamos cooperar com Deus para que a nossa transformação aconteça de maneira mais rápida, estimulante, límpida e impulsionada pela doutrina espírita. Porque a força da vida sempre vai nos aproximar de Deus e do Pai. Que possamos nos deixar levar pelo fluxo divino, porque somente assim nós conseguiremos usufruir e alcançar a verdadeira felicidade, ainda que muito tímida, mas dentro da nossa condição, dentro do nosso mundo. Muita paz e que Deus e Jesus nos estimule sempre mais. Muito obrigada.